da Epifania. Já todos sabem que a palavra Epifania significa manifestação, revelação, aparição. Porque, de fato, nessa festa nós comemoramos a revelação de Jesus Cristo a todos os povos representados nos magos que vieram do Oriente para adorá-lo. O texto diz: tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Temos várias informações que aqui, já nesses dois versículos iniciais, precisam ser bastante entendidas. Em primeiro lugar, estávamos no tempo do rei Herodes. O rei Herodes, quem era? Eu já expliquei outras vezes. Era um rei fantoche do rei Herodes, aliás, do imperador romano, que, embora tivesse sido posto como rei em Jerusalém, não era judeu. Era idumeu, do sul da Terra Santa, da terra de Edom, que remete ao patriarca Esaú. Portanto, era um homem que todos consideravam como ilegítimo, como um rei que não tinha estabilidade. Ele mesmo era paranoico. Ele chegou a matar os seus 2 filhos, porque pensava que eles poderiam roubar-lhe o trono. Matou sua própria esposa e morreu em 9 depois de Cristo, em Jericó, no seu palácio, completamente desequilibrado por causa da sua paranoia. Diz, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém. Magos, o que significa mago? A palavra mago, magi, magus, é o termo que designa os sacerdotes da religião zoroastrista, ou a religião da Pérsia, o atual Irã. O zoroastrismo é uma religião que adora um deus chamado Ahura Mazda, e por isso também tem um nome antigo chamado Mazdaísmo. E nessa religião havia os chamados cultos de mistérios, cultos esotéricos. E os sacerdotes dessa religião, por causa do exotismo das práticas, eram práticas muito secretas, pitorescas, mágicas, etc., acabaram dando nome a tudo aquilo que é considerado como misterioso, oculto, com truque. É daí que vem o nome mágico. Vem dos sacerdotes da Pérsia. Por que esses sacerdotes da Pérsia, esses magos, vêm do Oriente para Jerusalém? Em primeiro lugar, notem que diz, alguns magos. Não diz que eram 3. Da onde surgiu a ideia da tradição de numerar os magos como 3? É por causa dos presentes, né? Como nós veremos no fim do texto. Mas o texto mesmo não diz que eram 3. E também não os chama de reis. Aqui no Brasil é muito conhecida, né? A Folia de Reis, ou a festa dos reis magos. Mas o texto não diz em nenhum momento que eles eram reis.
Da onde a tradição tirou a ideia de que eram reis? Não do texto, mas da leitura alegórica do texto no Velho Testamento. Por exemplo, no Salmo responsorial nós lemos: os reis de Tarsis e das ilhas hão de vir e oferecer-lhe seus presentes e seus dons. Os reis de Seba e de Sabá hão de trazer-lhe oferendas e tributos. Muito bem, esses reis, ou melhor, esses magos, chegam a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Primeiro, o que era essa estrela? Nós temos duas linhas de interpretação. Uma é a linha de Orígenes, que fala de algum fenômeno astral. De fato, o astrônomo Tesla, muito conhecido, disse, pelos seus estudos e seus cálculos, que mais ou menos 7 a.C. teria acontecido uma conjunção entre Júpiter e Saturno, muito visível na Terra, que provavelmente tenha despertado a curiosidade daqueles homens. São João Crisóstomo, por outro lado, é da opinião de que a estrela era um anjo, era uma aparição sobrenatural, porque ela aparece, desaparece, assim por diante. Então, São João Crisóstomo parte mesmo da leitura literal do texto. Como é que eles souberam que o Messias, rei dos judeus, teria uma estrela? De onde eles tiraram isso? A coisa mais direta para nós é a leitura do Velho Testamento. Então, ali, por exemplo, nós temos, no livro de Números, capítulo 24, a famosa profecia da estrela, profecia de Balaão, que era um mago também. Balaão teria profetizado, começando com umas palavras, um pouco misteriosas: oráculo de Balaão, cujos olhos são penetrantes, etc. Ele diz: eu vejo, não por agora, uma estrela se levanta, referindo-se ao nascimento de um rei em Israel. Porém, é muito interessante, tem muito a ver com a festa da Epifania, percebermos que em outras culturas também havia uma expectativa, digamos assim, quase messiânica. Quando nós lemos, por exemplo, alguns textos antigos, extra-bíblicos, por exemplo, o Evangelho Armênio da infância de Jesus, é um texto apócrifo. Ali diz: e segundo a profecia de Zoroastro, nasceu no Oriente uma estrela. Outros textos dizem que Zoroastro teria estudado com o profeta Daniel e ele haveria profetizado que haveria um nascimento de uma estrela, etc. O texto sagrado persa, chamado Avesta, tem algumas menções um pouco indiretas que parecem ter algo a ver com o nascimento do Messias. Por exemplo, ali se diz que entre Ahura Mazda e o demônio, a quem eles dão um nome que eu não me lembro agora, haveria uma espécie de homem-deus, que seria o Salvador e nasceria de uma virgem para destruir as obras do demônio. Em outras partes do mundo também havia profecias desse tipo. Por exemplo, em Roma havia as famosas sibilas, que eram profetisas e que diziam que haveria de nascer o Salvador, que ele destruiria
todo o poder da iniquidade que viria dos judeus, etc, etc. Portanto, a voz de que os judeus esperavam um Messias, queria instaurar um reino de Deus na terra, desde a antiguidade corre. Embora as fontes sejam muito fragmentárias. Basta pensar, por exemplo, que os textos persas foram destruídos praticamente 2 vezes. A primeira, quando Alexandre Magno expandiu o Império Macedônio, e a segunda, quando os muçulmanos conquistaram a Pérsia e destruíram tudo aquilo que não pertencia ao Alcorão. Portanto, o que nos restou é muito pouco para fazermos uma análise. Contudo, essa informação, portanto, eles devem ter obtido ali, nesse caldo cultural que havia naquele momento. Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado. Na verdade, já era perturbado, né? Assim como toda a cidade de Jerusalém. Aqui nós temos uma espécie de oposição entre Belém e Jerusalém. Belém é o lugar da alegria, Jerusalém é o lugar da perturbação. Belém é o lugar onde está o verdadeiro rei, Jerusalém é o lugar onde está o rei impostor. Nós temos essa oposição aqui no texto. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Mais uma crítica velada a Jerusalém, porque haveria só um sumo sacerdote, mas aqui ele fala de um grupo de sumos sacerdotes, ou seja, um conluio. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta Miqueias. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. É muito interessante porque Herodes tem planos maus no coração, como nós veremos a seguir. O texto da matança dos inocentes não aparece aqui, nós o lemos no dia 28 de dezembro, mas ele tem planos de exterminar um rival, alguém que poderia ser o seu sucessor, um rei legítimo, inclusive. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide procurar obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. É a segunda vez que aparece a palavra adoração no texto, com a palavra grega proskuneo, que é uma atitude de submissão, de sujeição, de jogar-se aos pés do dono, do amo, do rei, do dominus, do senhor, com total rendição. Uma atitude muito interessante que vai ser melhor explicada depois. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Mais uma vez, Belém é o lugar da alegria, Jerusalém o lugar da perturbação. Quando entraram na casa, o texto fala de casa, não fala de gruta. Portanto, o texto sugere que a Sagrada Família já estava em sua casa. Viram um menino com Maria, sua mãe. São José não é mencionado. Portanto, São Mateus está focalizando a atenção sobre Maria. É muito interessante porque, por exemplo, nós lemos na primeira leitura: levanta-te, resplandece Jerusalém, porque chegou a tua luz, apareceu sobre ti a glória do Senhor.
Eis que a terra está envolvida em trevas, nuvens escuras cobrem os povos, mas sobre ti apareceu o Senhor, e sua glória já se manifesta sobre ti. Levanta os olhos ao redor e vê, todos se reúnem e vêm a ti. Teus filhos vêm chegando nos braços. E depois diz, será uma inundação de camelos e dromedários de Madiã e de Efa a te cobrir, virão todos os de Sabá, trazendo ouro e incenso, e proclamando a glória do Senhor. Ou seja, a imagem, por São Mateus, é focalizada sobre Maria. Depois os presentes nos vão fazer a relação direta com a primeira leitura, mostrando que ela é a Nova Jerusalém. É sobre ela que resplandece a glória do Senhor. Ela, naquele momento, representa Sião, representa o lugar onde está o templo de Jerusalém. Ela é a Nova Jerusalém, na qual há a alegria, a felicidade, a paz, há o esplendor da glória do Eterno. Viram o menino com Maria, sua mãe, ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Terceira vez que aparece a palavra adoração. Depois abriram seus cofres e ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. O que isso tem a ver com adoração? O que fazer essa oferta tem a ver com adoração? Tem a ver com adoração no mesmo sentido em que proskuneo é uma palavra utilizada para falar da vassalagem que um rei presta ao outro quando se submete a ele. Nos povos antigos, um rei se submetia a outro rei, muitas vezes, ou como rendição, ou como, de alguma maneira, submissão do seu povo ao povo a quem o outro rei servia, ou dominava, melhor dizendo. E nesses atos de submissão, de sujeição, aqueles que se submetiam apresentavam tributos. Ouro é um tributo, incenso é um tributo, porque incenso se queima no templo, ouro para o rei, incenso para o Deus do rei, para os sacerdotes do rei. E a mirra é um unguento muito estimado no Velho Testamento. Nós temos, por exemplo, no livro dos Cânticos, menções à mirra, falando que o amado dizendo à amada que ela é bela como a mirra, ela é perfumada como a mirra. Então a mirra era um unguento precioso, era um bálsamo precioso que tinha valor. Então os três presentes são tributos que os magos apresentam ao seu rei, ao novo rei, que acaba de nascer. Ou seja, o que o texto está dizendo? O texto está dizendo que Jesus é o verdadeiro rei. Herodes não é um rei. Herodes é um rei falso, um rei fantoche, mas o verdadeiro rei, o verdadeiro Senhor é Cristo. E Ele é rei de todos os povos. Todos os povos representados naqueles homens se prostram diante de Cristo, se submetem a Ele. Acerca disso, São Paulo diz na segunda leitura: se ao menos soubesses da graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano a vosso respeito, e como por revelação tive conhecimento do mistério, este mistério Deus não fez conhecer aos homens das gerações passadas, mas acaba de o revelar agora pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo. Ou seja, a porta da salvação está aberta a todos os povos.
Cristo é luz para todas as nações. Isso é muito bom. Quando nós, por exemplo, o contemplamos no cenário de mostrarmos para todos os povos que o Senhor é a resposta para todos os seus anseios. Eu acho muito interessante que as outras religiões, de certo modo, entregam aquilo que prometem. Então, por exemplo, Buda dizia que era um homem iluminado, um homem que chegou ao vazio e que adquiriu uma paz natural que vem pelo nirvana. Mas ele se considerava a si mesmo um homem, tão somente isso. Maomé se apresentava como profeta, só como profeta, não dizia de si mesmo nada além disso. E, portanto, dizia que Jesus é até mais importante, mais santo, e inclusive fala de Maria Santíssima, né, com muito louvor. Os outros sábios do Oriente, Confúcio, Zoroastro, todos eles mais ou menos entregam aquilo que eles prometem. No fundo, algumas regras de vida, no caso do Islã, um projeto de sociedade civil, um código civil, assim por diante. Só Jesus se apresenta como Deus. Só Jesus é o Deus encarnado. Só Jesus ressuscitou dos mortos. Só Jesus é Deus mesmo que veio ao nosso encontro, que nos oferece a sua graça. Portanto, em todos esses outros caminhos, tudo que nós temos é uma sede que desemboca em Cristo, que vai terminar em Belém, a casa do pão. Só Ele pode saciar a nossa fome. Só Ele pode efetivamente nos alimentar. No sentido contrário, Cristo pode ser anunciado a partir de qualquer expressão. Certa vez uma pessoa do candomblé conversava comigo sobre a sua religião, porque as religiões afro-ameríndias são religiões sacrificais, são cultos a entidades da natureza. E eu explicava, olha, no Velho Testamento também os judeus apresentavam sacrifícios em diversos lugares. Mas Jesus recapitulou todos esses sacrifícios no seu sacrifício. De tal modo que os demais sacrifícios foram abolidos em função do sacrifício que ele fez. Ou seja, sem agressividade, sem nenhum tipo de afronta ou desrespeito, de uma maneira simples, eu apresentei Cristo a partir daquela percepção de mundo que aquela pessoa carregava. Nós precisamos aprender a traduzir o Senhor nas diferentes expressões que possam nos fazer o mais conhecido, porque Ele quer manifestar-se a todos os povos. Ele não exclui ninguém. Vamos pedir ao Senhor que nos conceda essa sabedoria. E então, queridos irmãos, essa epifania de Cristo continuará até que o próprio Senhor mesmo se manifeste no final dos tempos.